A nossa aula hoje é sobre localização no espaço geográfico. E para essa aula nós vamos utilizar o livro Expedições Geográficas do 6º ano que vocês têm, o percurso 6, páginas 42 a 45. Para que vocês consigam responder às questões que foram propostas, a gente vai retomar alguns conceitos importantes na geografia. Quando nós falamos na Terra, a divisão do planeta Terra, considerando a linha do Equador, que é o maior círculo que divide a Terra. Todos os outros círculos serão menores. E tendo como parâmetro a linha do Equador, nós temos aqui hemisfério norte, hemisfério sul. Normalmente as pessoas dizem acima do Equador. É uma expressão incorreta. Abaixo do Equador, incorreto. Nós devemos dizer ao norte do Equador, ao sul do Equador. Só para facilitar, nós usamos aqui para cima, para baixo, para vocês perceberem, sabendo que é uma expressão indevida, incorreta. É ao norte do Equador, ao sul do Equador. Portanto, a linha do Equador divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul. Tendo agora como parâmetro o meridiano de Greenwich, que normalmente as pessoas falam Greenwich, mas o correto é Greenwich. Tendo como parâmetro o meridiano de Greenwich, nós temos o hemisfério leste-oeste. Quando falamos hemisfério, é metade. M é um prefixo prefixo grego que significa metade, meio. Portanto, hemisfério, metade da esfera. Embora a Terra não seja totalmente esférica, ela é um tanto achatada nos polos e dilatada na linha do Equador, certo? Então, fixando bem, o principal paralelo da Terra é o Equador. Equador divide a Terra em hemisfério norte e sul. E o meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério leste e oeste. Leste ou oriental, oeste ou ocidental. Observem aqui que nós temos os principais paralelos da Terra. Olha ali. As linhas imaginárias, os principais paralelos da Terra. Aqui nós temos o Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Equador.
que é o principal paralelo da Terra, que divide-a em hemisfério norte e sul. Então, ao norte do Equador, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Ao sul do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E, como principal meridiano, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério leste ou oriental, oeste ou ocidental. Observemos aqui, para fixar. Linha do Equador. Aqui está a linha do Equador. Ao norte, nós temos aqui o hemisfério norte ou boreal. Norte ou boreal são sinônimos, mesmo significado. Aqui, hemisfério sul ou austral, ou ainda meridional. O meridiano de Greenwich, ele divide a Terra, como nós já dissemos, em hemisfério leste ou oriental, oeste ou ocidental. Se nós pudéssemos juntar essas duas bolinhas, juntando as duas, nós teríamos essa divisão. Observem bem, nós temos aqui 4 quadrantes. A Terra foi dividida em 4 quadrantes. Observem, aqui nós temos o hemisfério norte, sul, graças ao Equador, à linha do Equador. Considerando o meridiano de Greenwich, nós temos leste e oeste. Então, observem, aqui nós temos norte ocidental ou oeste, norte leste ou oriental, sul ocidental, sul leste ou oriental. Ficou claro até aí? Não perdendo de vista a orientação norte, sul, leste, oeste. Retomando, como nós já vimos, os paralelos da Terra, que nós temos o principal paralelo, que é o Equador, que corresponde a 0 grau. 0 grau de latitude. Lembrando que os paralelos determinam a latitude de qualquer ponto da superfície terrestre. E o que é latitude? Latitude de qualquer ponto é a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra ao Equador. Então vamos imaginar que eu tenha um ponto aqui.
para vocês poderem visualizar. Vamos imaginar que eu tenha um ponto aqui. A distância desse ponto até o Equador é o que nós chamamos de latitude. Latitude. Então, para saber a latitude, nós sempre vamos olhar nos paralelos. Nos paralelos. Ou seja, nas linhas horizontais. Paralelos nas linhas horizontais. E vamos olhar quantos graus são, observando as medidas que foram dadas. 15 graus, 30 graus, 20 graus, enfim, a medida dada. A latitude, detalhe importante, não existe latitude leste ou oeste. A latitude é sempre norte ou sul. Memorizem isso. Não existe latitude leste ou oeste. A latitude é norte ou sul. E vai de 0 a 90 graus. Norte ou sul. Os meridianos determinam meridianos, portanto, não são linhas horizontais, são verticais. Os meridianos determinam a longitude. A longitude é sempre leste ou oeste. Não existe longitude norte ou longitude sul. Portanto, latitude, norte ou sul, longitude, leste ou oeste. Enquanto a latitude é de 0 a 90, norte ou sul, a longitude vai de 0 a 180 graus leste ou de 0 a 180 graus oeste. Lembrando que a Terra não é plana, a Terra é uma circunferência, parecida com uma circunferência, semelhante a uma circunferência. Então, a longitude ela vai até 180, dando a volta, né, na Terra, e aqui também até 180 graus. Fazendo a justaposição dessas duas, né, os paralelos e os meridianos, se nós fizermos aqui a justaposição, o que nós teremos? Essa imagem. Observem os paralelos e os meridianos. Os paralelos determinando a latitude, norte ou sul, e os meridianos determinando as longitudes, leste ou oeste. Agora é que eu gostaria que houvesse bastante atenção para que nós consigamos compreender como é que se calcula a latitude e a longitude de qualquer ponto da superfície terrestre. Uma cidade, um navio em alto mar, um avião. Então vamos pensar nesse ponto A. Para que eu saiba a localização desse ponto A, eu tenho que olhar primeiramente o paralelo. Lembrando que paralelo é na horizontal. Então, o ponto A, ele tem como paralelo
Observem. 60 graus. Olha, eu olho aqui. 60 graus. Norte ou sul? 60 graus norte. E qual vai ser a longitude do ponto A? Eu tenho que observar na vertical, ou seja, o meridiano. Então, o ponto A, ele tem, olhem aqui, a medida do meridiano 60 graus. Olha, o ponto A está no meridiano de 60 graus. 60 graus é leste ou oeste? 60 graus oeste. E assim, os demais pontos. Basta nós observarmos, primeiramente, o paralelo, para dizer qual é a latitude, norte ou sul. Tantos graus de latitude norte. Então, olhem, o ponto B. Ponto B. O ponto B está aqui. Deixa eu tentar mostrar. Não estou acostumado com as câmeras, né? Se fosse sala de aula, seria muito melhor. Mas vamos interagindo conforme a gente pode. Observem que o ponto B, ele está no paralelo de 30 graus. 30 graus norte ou sul? 30 graus sul. E qual é a longitude do ponto B? Eu olho aqui. Qual é a longitude? Está marcando o ponto B. (60 graus). Eu olho a latitude, quantos graus são? Aqui. A longitude, eu olho o valor que está no meridiano, na vertical. É lógico que se nós estivéssemos em sala de aula, seria muito mais prático para mostrar, né? Faríamos na lousa. Aqui fica um pouco mais complicado. Na verdade, nós estamos todos nos adaptando a essas mudanças. Então, eu peço desculpas se houve alguma falha ao mostrar as imagens, mas o objetivo é, de alguma forma, contribuir para que haja aprendizagem. Um abraço fraterno a todos e muito obrigado.